Hora de conversar com o Felipe Killing, direto de Londres. Agora essa pandemia acaba. Porque agora ela encontrou alguém que realmente é capaz de fazer frente ao vírus. Kit Richards. A Kit Richards de tailleur, de terninho. Porque a rainha Elizabeth está com sintomas leves de Covid. Agora vai ficar pequeno pra esse vírus, hein, Killing? Bom dia. Agora ele desiste, viu? Desiste. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Pois é, a rainha Elizabeth, que tem 95 anos, testou positivo para Covid, segundo o Palácio de Buckingham. A monarca está com sintomas leves e ela, como é muito forte, vai continuar trabalhando nesses próximos dias em seu escritório, no castelo de Windsor, local que ela tem morado desde o início da pandemia. Bom, a Elizabeth já tomou as 3 doses da vacina. Acredita-se que ela possa ter pegado o coronavírus do filho, o príncipe Charles, que testou positivo recentemente, assim como sua esposa, a Camila. No último dia 6, a Elizabeth completou 70 anos como rainha da Inglaterra. Aconteceram algumas celebrações do jubileu de platina e ela teve contato com alguns familiares. E apareceram diversos casos positivos no castelo de Windsor, entre funcionários da chefe da realeza britânica. No final do ano passado, a rainha Elizabeth precisou cancelar a participação em alguns eventos, como a Conferência do Clima da ONU, por recomendações de seu médico, que pediu repouso. E agora ela está sendo acompanhada de perto por um time de especialistas. E essa notícia calha com uma nova fase que o governo da Inglaterra vai entrar, porque hoje o primeiro-ministro Boris Johnson vai anunciar o fim de todas as restrições aqui na Inglaterra. Ele se encontrou com ministros hoje cedo, aí agora à tarde ele vai no parlamento falar dessa nova etapa e à noite fará um pronunciamento para a população para explicar como que isso vai acontecer. Já existem poucas regras por aqui, tá? O uso de máscara não é obrigatório, o comércio funcionando normalmente, mas as poucas regras que existem são, por exemplo, testou positivo, precisa fazer quarentena. A expectativa é que mesmo se você testar positivo, não vai mais precisar fazer quarentena. Outra mudança que deve acontecer, quem viaja para a Inglaterra precisa preencher um formulário de saúde. Talvez esse formulário não exista mais. Então, hoje à noite a gente vai saber exatamente, mas é isso, o governo britânico já anunciou, é aprender a conviver com o coronavírus e vai retirar todas as restrições aqui na Inglaterra. O Killing, quando o Donald Trump pegou Covid, foi internado, a Casa Branca foi extremamente transparente com os remédios que eram administrados a Trump, o que gerou, inclusive, para ele um constrangimento, porque entre aqueles remédios não estava a hidroxicloroquina, que ele próprio vendia como se fosse um mascate. No caso da rainha, há essa transparência também? A gente sabe quais são os remédios que ela está tomando, ou isso aí é mantido em sigilo? Não, mantido em sigilo. Ela está sendo acompanhada por médicos, pessoais dela. As questões de saúde da monarquia, tradicionalmente, não são reveladas, tá? Essas questões. Ela revelou que tomou a vacina, o príncipe Charles, por se tratar de uma pandemia. Se fosse numa outra época, provavelmente não iriam falar que ela testou positivo para a Covid. Até no ano passado, quando ela ficou uma noite no hospital, foi uma notícia vazada, e isso gerou um tremendo mal-estar. Poxa, como que você não divulgou? Então, tradicionalmente, eles não revelam. Então, é pouco provável que a gente saiba os remédios que ela está tomando. Eu estou vendo uma matéria muito curiosa aqui sobre remédios diferentes e tratamentos diferentes para curar reis e rainhas. Porque, reis e rainhas são diferentes da gente, Sheila? Eles têm um sangue azul. Então, os tratamentos são muito exóticos. Por exemplo, olha essa, Carla. A gente vai falar aqui da Elizabeth I, a última Elizabeth antes dessa. Sei. Lá, século XVI. Momem. Biliano. Em determinada ocasião, Elizabeth teve uma dor de dente tão forte que foi necessário extrair-lhe um molar. Mas a ideia lhe causava tanto pavor que dentistas tiveram de extrair um molar de um bispo na frente da monarca para mostrar que o procedimento não seria tão doloroso. Ai, meu Deus. Né? Justo. Sacanagem. Gente, que absurdo. O bispo tá lá na dele, Venha. Não, calma, Consolando. Não vai doer nada, olha aqui. Meu Deus, olha, pior é que dói, né? Dói pra caramba. Eles fizeram isso na frente dela. A gente vai precisar que o senhor extraia um molar em nome da monarquia.
que não grite. Que não grite. Não se atreva a gritar, em nome de Deus. Porque eles desmaiaram a mulher, né, fazendo isso, pra poder tirar o dente dela, que isso. Cara, que horror. Sheila, segundo assunto? Vamos lá, o Killing, rapidinho. Putin e Biden vão se reunir para discutir tensões ali na Ucrânia. A gente comentava mais cedo que nesse fim de semana o Emmanuel Macron, presidente da França, conversou por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. O que estava circulando na imprensa internacional era que tinha rolado uma conversa de 1h30, alguma coisa assim. Como é que estão essas conversas? Como é que estão avanços, se é que há, né? Pois é. A gente tem uma sensação de montanha-russa nessa crise, porque o Kremlin avisou hoje cedo que não há planos concretos para esse encontro entre Vladimir Putin e Joe Biden, colocando em dúvidas que essa reunião possa acontecer. O porta-voz do Kremlin falou que ainda é prematuro, porque Estados Unidos e França anunciaram que Joe Biden e Putin poderiam se encontrar em breve, uma reunião costurada por Emmanuel Macron, que tem se colocado como um dos principais interlocutores do Ocidente com a Rússia. E esse é mais um capítulo de discursos diferentes que a gente tem visto aí durante toda essa crise. Os Estados Unidos têm falado em invasão iminente, a Rússia diz que não tem intenções de invadir a Ucrânia, Moscou anuncia a retirada de tropas da fronteira, Washington diz que na verdade não, eles aumentaram o efetivo de militares, e agora os americanos até dizem que a Rússia tem uma lista de pessoas que pretende matar e prender caso tenha uma invasão à Ucrânia. Seriam exilados que estão na Ucrânia, jornalistas, ativistas contra a corrupção, e o Washington teria inclusive escrito uma carta a Michelle Bachelet, né, que é a secretária para Direitos Humanos das Nações Unidas. A Rússia também afirmou hoje cedo que houve um ataque a um controle de fronteira na região de Rostov, e esse bombardeio teria vindo da Ucrânia. E o mundo, claro, acompanha apreensivo a esses novos capítulos, com a esperança de que a diplomacia possa resolver. Na quinta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, se encontra com Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia. E a Rússia também anunciou a extensão de exercícios militares em Belarus. Esses exercícios estavam previstos para acabar ontem, mas não acabou, o que gera ainda mais tensão dos possíveis planos da Rússia. Mas o ministro de Defesa ucraniano disse hoje cedo que não há, pelo menos segundo a inteligência de seu país, um indício de que a Rússia vai invadir hoje, amanhã ou depois, porque para isso a Rússia precisava movimentar algumas tropas. Ele não descartou que isso possa acontecer na semana que vem ou na outra, mas segundo o ministro da Defesa, é pouco provável que haja uma invasão entre hoje, amanhã e quarta-feira. Muito bem, então por enquanto, o mundo está um pouquinho mais seguro. Música! Daqui a pouco a rainha vai estar assim, né? ouvindo Queen, né? Fazendo jogging, dando pirueta. Com aquela faixinha, tomando um mé. Tomando um mé, ela é chegada. Um Dry Martini, ela é chegada, né? Lembra daquela época que o médico falou, a senhora tem que parar de beber, vamos suspender o Dry Martini. No dia seguinte ela foi internada? Mexido e não batido. É verdade, teve essa. Ela não pode ficar sem, não. Não pode, vai tirar essa altura da vida. Imagina. Beijo, queria, até amanhã. Beijo, até.